Vamos lá então. Nosso último elemento desse estudo sobre Natal. O que é o Natal? O verdadeiro significado do Natal. Natal é a boa notícia de que se está nascendo o Salvador. Natal é nascimento, Natal é evangelho, e evangelho é a boa notícia de que se está nascendo o Salvador. Deus está nascendo. Eu trouxe vários elementos para vocês, muitos elementos para nós pensarmos o Natal em cima do texto de Lucas, capítulo de número 2, verso de número 1 ao verso de número 7. Eu queria encerrar então com um elemento, com um fechamento, né? Eu vou fechar aqui esse estudo com um elemento realmente teológico, ok? Com um elemento realmente teológico. Eu trouxe informações históricas para vocês. Eu trouxe informações políticas para vocês nesse estudo. Eu trouxe informações culturais e religiosas para vocês nesse estudo. Eu trouxe elementos econômicos. Eu trouxe elementos teológicos, né, de uma teologia prática. Eu trouxe elemento da alta teologia para vocês, ou da alta cristologia para vocês. Eu trouxe elementos da baixa cristologia para vocês. Eu trouxe uma série de elementos sociais, históricos, culturais, antropológicos, políticos, etc, 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 nesse vídeo, nesse estudo para vocês. E agora eu vou trazer para vocês um elemento da teologia do Novo Testamento. Eu estou entrando numa outra disciplina da teologia agora. A teologia do Novo Testamento, que é uma espécie de sobrevoo, mas não só um sobrevoo da teologia do Novo Testamento, como a teologia do próprio Lucas. Olha só como que as coisas podem ir fundas. E se você chegou até o último vídeo, que é esse vídeo, você vai receber um elemento que nenhum outro vídeo tinha. É um presente especial para você que chegou até aqui. Olha só que interessante essa teologia do Novo Testamento. Quando nós analisamos o Evangelho de Mateus, Mateus está escrevendo para o povo judeu. Por isso termos como o reino dos céus, e a palavra regnare aparece com tanta frequência em sua narrativa. Porque Mateus está escrevendo aos judeus, correto? Agora, Mateus escreve aos judeus, então ele escreve tendo que provar que Jesus é descendente de um povo, isso é, Jesus é descendente de Abraão. A genealogia de Mateus no capítulo 1 vai de Abraão a Jesus Cristo, porque ele precisa mostrar, olha, Jesus é filho de Abraão, Jesus faz parte do nosso povo, Jesus é descendente de Davi, Jesus é descendente da nossa história, Jesus está dentro da nossa tradição, Ele é o Salvador, Ele é o prometido pelos profetas, pelos nossos profetas do Antigo Testamento. Jesus é a promessa do Deus vivo que veio salvar e veio libertar o seu povo. Quando nós olhamos para Marcos,
ele está escrevendo para os romanos. É por isso que palavra como servo aparece constantemente, porque Marcos está escrevendo para um povo que tem uma mentalidade militarizada e hierarquizada. Então ele apresenta Jesus como o servo, como aquele que é ativo em beneficiar, em servir a humanidade, correto? Então nós olhamos para isso, para esse recurso de Marcos escrevendo aos romanos. Nós olhamos para isso e dizemos assim: olha só, o Marcos está escrevendo para os romanos, ele está utilizando a palavra servo. É por isso que o Evangelho de Marcos, ele é tão dinâmico. Marcos mostra: Jesus foi para lá, Jesus foi para cá, Jesus fez tal milagre, Jesus fez esse milagre, Jesus falou isso. Jesus é um evangelho assim, ó, batidão, pá, 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 pá. Isso é, Jesus servindo a humanidade em todo instante. Olha só, tá vendo o servo de vocês? Tá vendo dentro da sociedade de vocês o servo? Então, Jesus é esse servo sofredor, é esse servo que veio servir a humanidade. Quando nós olhamos para o Evangelho de João, que já não é um evangelho sinóptico, mas é um evangelho diferenciado, nós olhamos que João, na história, foi bispo de Éfeso, né? E nós temos ali Heráclito de Éfeso, nós temos uma filosofia muito forte. Então João vai dialogar com os filósofos daquele contexto, daquela cidade. E aí João vai escrever para os filósofos. Por isso João começa o evangelho dizendo sobre um logos. Logos era um conceito na filosofia grega que significava a maior abstração, razão, discurso e inteligência que a mentalidade e o pensamento grego havia chegado. Então, o próprio João vai escrever um texto falando sobre o Logos, dizendo: olha, vocês estão vendo essa filosofia que vocês construíram? Vocês estão vendo essa abstração que vocês construíram? Vocês estão vendo esse elemento, essa racionalidade, essa inteligência grande, profunda que vocês construíram? Então, o máximo da abstração que a mente de vocês podem chegar encarnou, virou gente. O verbo, o logos, a verdade, a racionalidade, a inteligência, a abstração, Deus virou gente, como a gente, kenosis, se esvaziou. Deus virou ser humano, se encarnou para mostrar a verdade, a vida, o caminho. Mas quando nós vamos para o Evangelho de Lucas, olha só, a minha pregação, ou o meu sermão, ou tudo que eu disse para vocês até agora está fundamentado, tem um parâmetro, tem uma base de apoio, que é essa base que eu estou dizendo para vocês aqui agora. Quando a gente vai para o sobrevoo ao Evangelho de Lucas, ele está escrevendo para os gentios. Possivelmente Lucas foi um seguidor de Paulo, então ele está escrevendo para os gentios. Olha que coisa magnífica. Assim como Paulo foi o apóstolo dos gentios, Lucas está escrevendo para os gentios. É por isso que o elemento chave de Lucas não é escrever para os judeus e provar que Jesus veio da tradição religiosa do judaísmo. Não é escrever para os romanos
e dizer que Jesus é o servo sofredor daquela sociedade hierarquizada. Não é escrever para os filósofos de Éfeso e dizer que existe o elemento do Logos, que foi encarnado e tornou-se verbo. Mas é escrever para os gentios e dizer: olha só, a salvação tomou conta da humanidade. A salvação de Deus escorreu diretamente da cruz para a humanidade. Jesus é o homem perfeito que veio suprir as demandas da sociedade e do nosso coração. Olhe isso. É o evangelho para o oprimido. É o evangelho para o sobrecarregado. Lucas 5, ele vai dizer: eu não vim para aqueles que são sãos. Os sãos não precisam de médicos, não precisam de cuidados. Eu vim para aqueles que estão doentes. Olhe só o elemento: Jesus nasceu, foi criado em Nazaré. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus foi crucificado ao lado de dois salteadores, de dois malfeitores. Jesus foi trocado por Barrabás. Olha só os elementos que Lucas traz para nós. É o evangelho do Deus que nasce para o oprimido, para o sobrecarregado, para o marginalizado, para o pobre, para o doente, para aquele que sofre. É o evangelho da salvação do fraco, do perdido. Não é isso que diz a parábola? Outra parábola peculiar de Lucas, que é a parábola do filho pródigo. Olha só, Jesus veio salvar aquele que se perdeu. O Pai ama os gentios, o Pai ama os pecadores, o Pai ama aquele que gastou toda a sua vida, todo o seu recurso com meretrizes, que desejou um dia comer alfarrobas de porco. O Pai ama os pecadores, o Pai ama os oprimidos, os sobrecarregados, os doentes, os pobres. Olhe isso. Então eu estou embasado nesse sobrevoo da teologia do Novo Testamento, mas eu estou embasado também nesse sobrevoo da teologia do livro do próprio Lucas. Então, um estudo bíblico eficiente, eficaz, sincero, que traz esse elemento, ou que traz essa vivacidade do texto dentro do seu contexto, realmente buscando o que o texto quer dizer, é necessário que você se utilize desse recurso, não só de um panorama do Novo Testamento, mas um panorama do texto que você vai trabalhar, um panorama do texto que você vai trazer os elementos dele, panorama do Novo Testamento, panorama do texto de Lucas, um panorama da perícope selecionada do texto do próprio Lucas, certo? E isso eu estou dizendo da teologia, mas aí você vai buscar outros recursos e dialogar com as ciências que vão ajudar a gente, que é a sociologia, que é a história, que é a antropologia, que é a economia, que é a política, certo? Você vai trazer esses elementos dessas outras disciplinas para dialogar com esse instrumental teórico que você teve da teologia. E aí, somado a isso, você traz o elemento da filosofia, que é ou que são as perguntas. Quando eu disse no decorrer desse estudo, olha só, existe um vazio no coração humano
Eu estou trazendo um elemento filosófico, uma pergunta filosófica. Por que o ser humano é desejante? Por que existe uma falta no ser humano? Por que existe o desamparo no ser humano? Eu estou fazendo uma pergunta para o texto. E aí eu respondo teologicamente: olha, Jesus é aquele que veio preencher o espaço vazio do coração, ou da manjedoura do coração humano. Entende? Então, é importante você estar munido, estar todo envolto desses recursos, para que você faça uma teologia interessante, saudável, viva e eficaz. Ok? Espero que vocês tenham gostado desse estudo. Não esqueça de contribuir no Apoia-se. Não se esqueça de contratar aí o nosso serviço, né, de compartilhamento do conhecimento das ciências humanas, filosóficas, das ciências humanas, filosofias e teologias. Espero que vocês tenham gostado, né? Existe uma série de outros autores que eu estou pensando aqui quando eu estou dizendo o que eu estou dizendo, né? Eu estou pensando no Paul Tillich, eu estou pensando no Calbart, eu estou pensando no Santo Agostinho, eu estou pensando no Aquino, eu estou pensando em outros textos da própria Bíblia. Enfim, é necessário que nós tenhamos esse diálogo. Além do panorama do Novo Testamento, para encerrar, além do panorama do texto de Lucas como todo, além da análise morfológica da própria perícope selecionada do texto de Lucas, que está dentro do Novo Testamento, nós precisamos ter um panorama de todo o enredo da história bíblica, que é a grande mensagem de que existe um Deus, que existe o pecador e que existe Deus conciliando o mundo na pessoa de Jesus Cristo, reconciliando o mundo na pessoa de Jesus Cristo. Deus abençoe. Espero que vocês tenham gostado desse Pinceladas do Saber, desse estudo, dessa série de estudo. Até o próximo Pinceladas do Saber, e é hora de dar tchau!